Pegue a sua Bíblia e vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, verso 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Somente depois ele e pôs as mãos sobre ela, somente depois, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga amém. Veja o verso 12 mais uma vez. E vendo-a, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: estás. Verso 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Diga amém. Hoje eu quero falar com você de uma forma bem objetiva sobre lidando com as críticas. Eu acredito que não tem uma pessoa aqui que não tenha críticas. Aliás, se você não quer ter críticas, é fácil: pare de viver ou viva uma vida morta, que é a mesma coisa. Porque se você decide alcançar o melhor, viver o chamado de Deus na sua vida, é impossível você não lidar com críticas. Críticas são poderosas, mas são destrutivas. A pior coisa que você faz é ignorar todas elas. Sabe, essa não é uma palavra que é para todo mundo. Se ela não falar com você, volta semana que vem, que talvez eu tenha uma. Ela é para algumas pessoas que de fato decidiram alcançar tudo aquilo que Deus já propôs para você. E você sabe que é difícil no meio do caminho ter que lidar com críticas. Então, se eu fosse você, eu guardava muito essa palavra, porque essa palavra pode te ajudar nos próximos meses a avançar o que você não avançou nos últimos anos. Deus pode fazer em você meses aquilo que Ele não fez em você durante anos. Você não crê nisso porque você fala: se Ele tivesse que fazer, porque Ele não fez. Pois bem, porque você tem mania de não saber lidar com as coisas, e você não sabe lidar com a crítica, e tudo aquilo que você não sabe lidar te atrapalha. Então diz aí para alguém do teu lado: pegue essa palavra hoje, hein, irmão. Se tu não pegar, tá mal. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, fale conosco. Senhor, a erva seca, a flor se murcha, mas a tua palavra dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo que nós temos hoje foi registrado há mais de 2000 anos atrás, mas é tão vivo quanto o jornal que foi lançado hoje. É tão real e tão aplicável quanto o jornal de amanhã. Te agradeço, Senhor, porque não tem nada que nós estejamos passando que a tua palavra não ensine. Eu te agradeço porque mesmo em meio a tantas distrações, existe alguém concentrado naquilo que o teu Espírito diz. A pior coisa, Senhor, é se essa palavra acabar e alguém ainda tiver dúvidas do que fazer com a crítica. Por isso eu te peço, ajude-me a fazer com que essa pessoa, de uma vez por todas, ilumine o seu conhecimento e nunca tenha dúvida de qual é a melhor atitude a ser tomada. Dá-me a unção que faz a pregação se tornar fácil, e tudo isso eu te peço agradecendo, crendo que o Senhor vai libertar alguém hoje. Senhor, eu creio que essa manhã é uma manhã de libertação para alguém, e eu te louvo por isso. E quem acredita, diga amém. Tome o seu assento.
Crítica é uma coisa muito importante. O Lionel Messi não se tornou quem ele é se não houvessem críticas. Crítica é algo fundamental na sua vida. Mais uma vez, é impossível você viver a vida e não ter que lidar com críticas, porque Deus usa críticas. Deus usa. A crítica te faz melhorar. Hoje nós vivemos num mundo tão individualista, tão egoísta, que as pessoas não são humildes o bastante para ouvir outras. E eu acredito que a gente nunca esteve numa fase, numa época tão difícil de ensinar quanto essa. Talvez porque hoje a rede social viralizou tanto que as pessoas acreditam que se elas têm uma certa quantidade de seguidores, se elas têm uma certa quantidade de curtidas, não há nada nelas que precisa ser melhorado. Mas isso é mentira. Se você chega no estágio onde ninguém mais tem nada para te ensinar, você é a pessoa mais fracassada e pobre que existe. Pobreza é uma palavra que tem muita gente que não gosta de ouvir. E de fato você não deveria gostar de ouvir ela se você sabe que você é pobre. Porque pobreza não é falta de dinheiro, pobreza é a falta de visão, porque é a visão que enriquece. Você pode não ter dinheiro hoje, se tu tem visão, tu é rico, porque toda riqueza começa por dentro. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Tudo começa no âmbito espiritual, no âmbito da alma. Deus primeiro te profissionaliza por dentro para depois te profissionalizar por fora. Deus primeiro te enriquece por dentro para depois te enriquecer por fora. A mulher é uma esposa primeiro por dentro para depois ser uma mulher depois por fora. Um pai primeiro é pai por dentro para depois ser pai por fora. Ter as coisas do lado de fora não muda nada quem você é por dentro. É aquilo que você é por dentro que muda as coisas que você tem do lado de fora. Tem muita gente que tem dinheiro, é milionário, mas não é rico, porque ele se porta como um miserável. Aliás, eu acredito nisso, que quanto mais a pessoa expõe a vida dela, mais pobre ela é. Porque o fato de que você tem dinheiro não significa que você é rico. Sabe, irmão, entenda isso, uma pessoa rica de verdade não precisa ficar expondo a vida para ninguém, porque ele se satisfaz com a própria felicidade. Ele não depende, sabe, eu não sou contra você postar onde você está, por aí vai. O problema é quando você faz disso um hábito constante e aumenta para todas as áreas da tua vida. E sabe, algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas você tem que vigiar, porque toda vez que você faz da sua vida palco para os outros, inevitavelmente você está dizendo que você precisa da validação de alguém para se sentir bem. Você precisa que alguém te parabenize por você ter comprado, por você estar, por você ter viajado, por você ter se formado. E sabe, se você não consegue ser feliz consigo mesmo, te garanto, ninguém pode te fazer feliz. Palavra que eu quero que você entenda que é dura. Não seja tão trouxa a ponto de achar que as pessoas têm a obrigação de fazerem você feliz. Ninguém tem que te parabenizar. Oh, meu Deus da glória, mas lá vai no meio da tua canela. Ninguém tem que te parabenizar para você se sentir bem. Você tem que chegar num status de maturidade onde você sabe que se você está no centro da vontade de Deus, acabou, estou ótimo. Ninguém tem que me falar, parabéns, você pregou bem, ai, você fez bem feito. A gente gosta, é importante, mas se isso é uma coisa que faz você se mover, é complicado. Sabe, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus que é criador, amém? Você sabia que Deus em nenhum momento pediu a opinião? E em todo momento da criação, Ele mesmo falou, está bom, está bom. Você tem que ter o senso de olhar para o que você fez e você mesmo falar, tá bom. Ok. A gente não gosta de ouvir isso porque a gente quer que alguém fale, parabéns, parabéns, mas isso não é bom. Toda vez que você depende da aprovação de alguém, você mostra que você não é uma pessoa muito pequena. Porque se você entende quem você é, aos olhos de Deus, você entende, você tem condição de olhar e avaliar a sua própria obra. Alguém acha que isso é orgulho? Eu diria para você, isso não é orgulho, isso é autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você não tem dúvida do que os outros falam de você.
Ninguém precisou falar para Deus: parabéns, ficou bonito, olha as plantas, olha as flores, olha os mares. Ele mesmo olhou e falou o que ele fez, falou: tá bom. Irmão, qual foi a última vez que ninguém te parabenizou pela comida que você fez, pela mensagem que você pregou, pela apresentação que você fez, e você voltou para casa falando: hoje eu fui bem, eu vou parabenizar eu mesmo? Sabe, pense o que você quiser, isso não atrapalha você de ser humilde, porque o mesmo Deus que falou que o que ele fez era bom, é o mesmo Deus que desceu e se fez homem, se mostrando ser humilde. Não confunda autoconhecimento e autoafirmação com humildade, uma coisa não tem nada a ver com outra. Então crítica é uma coisa que muita gente, posso continuar? Diga amém. Amém. Crítica é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, diga para alguém do seu lado, mas crítica é importante. Aliás, eu te diria uma coisa, que quem te ama de verdade vai te criticar. Agora, presta bem atenção, criticar não quer dizer que você é estúpido, arrogante, grosseiro e chato. Confrontar não é ser agressivo. Ok. Tem gente que acha o seguinte, que se você é amigo e ama alguém, tu vai falar: olha, eu vou te falar uma coisa, eu sei que você não vai, não, vou lhe falar uma coisa. A Bíblia diz o seguinte, que conhecereis a verdade vos... Irmão, luz só dói o olho de quem está muito tempo nas trevas. E ainda assim, você não precisa ferir o olho de ninguém. Você pode ajustar a luz e começar a acender a luz aos poucos. Sabe por quê? Meu Deus, ok. Porque tem gente que quando ele precisa te criticar para te ajudar, ele é tão grosseiro, tão estúpido, ele é um cavalo. Tem gente que dá vontade de você falar: se você me ama, por que tu não é sutil? Toca a ferradura. Você pode falar a mesma coisa de duas formas diferentes. Sabe, você tem que trabalhar isso em você mesmo. Olhe bem para mim, estou falando isso para todo mundo. Trabalhe isso em você mesmo. Aprenda a fazer um bom semblante quando você for fazer uma crítica. Porque a pior coisa é tu ouvir uma crítica, aquela cara de nojo de quem comeu o cocô e: olha, eu te amo, mas a comida você podia ter colocado um pouco mais de sal e um pouco mais, sabe? Se você tivesse vindo falar para mim: olha, estava bom, estava no ponto, mas se você tivesse colocado um pouquinho mais de sal, sabe? O semblante como você fala, se você acha que isso é bobagem, você nunca vai entender a razão pela qual Jesus olhava para as pessoas. A razão pela qual Jesus olhava é porque a palavra que Jesus falava, ele só poderia falar se ele olhasse, porque a palavra que ele falava era tão desafiadora que se ele não mostrasse um bom semblante, alguém ia ouvir a palavra boa com um semblante ruim e ia entender da forma errada. Ok, hoje você está devagar, mas vamos lá. Ok, o semblante é importante. Há uma frase que diz o seguinte, John Wayne falou ela: eu sei o que eu falei e eu não tenho responsabilidade se você me entendeu por errado. Não é bem assim. Não é. Deus, ele é um mestre nas comunicações. Deus é. Você mostra muita ignorância quando você acha que você não tem obrigação de fazer as pessoas entenderem o que você falou. Não, meu irmão, não é verdade, você tem. Você não é obrigado a fazer eles entenderem mesmo, mas você é obrigado a se esforçar ao máximo para falar de uma forma clara. Sabe por quê? Deus não é o autor da confusão. Irmão, hoje Deus está falando aqui hoje, hein? Deus não é o autor da confusão. Deus fala de forma clara. E tem gente que quando vai fazer uma crítica, ele é tão misterioso, ele fala de uma forma tão obscura, que você confunde mais ainda a pessoa, e você tem que trabalhar isso em você mesmo, sabe? Você tem que ser o tipo de pessoa que quem te ama fica confortável em ouvir a sua crítica, porque ele sabe que a forma como você aborda ele é maravilhosa. Se você é marido ou esposa, não seja bobo, nunca critique na hora que você está indo para a cama dormir. Coisa mais ruim é quando você está dormindo, tem alguém do lado e fala: você sabe que você poderia. Irmão, dá uma raiva, dá um ódio. Fecha o ouvido aí, não ouve isso aqui não. Deus já te perdoei, já, graças a Deus. Okay. Não é para você não, Deus te abençoe. Irmão, eu te dou mais um cachorrinho depois, para você ficar mais feliz. Eu dei um cachorrinho para ela essa semana, meu irmão, ela ficou numa felicidade. Se eu soubesse que ela ia ficar feliz com esse cachorro, eu já tinha dado um canil para ela já, irmão, porque ela ficou uma alegria. Ok. Mas ouça isso, não tem nada pior do que um pastor, que ele critica a pessoa logo depois do momento dela pregar, ou antes dela pregar, ou no início do culto, ou depois do culto. Você precisa entender que a palavra certa na hora errada é errado.
Gente, eu nem deveria estar falando disso, mas por alguma razão Deus está me falando falar isso para você. Porque você está tentando ajudar alguém, mas a forma como você quer ajudar, entenda isso aqui, por mais que o teu intuito seja bom, nem todo bom intuito merece qualquer caminho. Deus é um Deus que Ele opta por um caminho melhor para fazer a coisa certa, quando Ele poderia ter feito de qualquer forma. Então é importante você procurar melhorar a forma como você critica, sabe, melhore o seu semblante. A pior coisa é você criticar alguém com cara de nojo, com cara de raiva, com cara de desprezo. E vamos falar a verdade, vira e volta a gente faz isso, a gente faz. Crítica é uma coisa poderosa, todo mundo tem que conviver com ela. Eu te diria o seguinte, que a pessoa que realmente te ama, corre o risco de se afastar de você, por decisão sua, porque você entendeu ela mal por conta de uma crítica que ela te fez. Quem te ama de fato, corre todo dia o risco de ter você nervoso com ela, por um mau entendimento, porque ela falou uma coisa que você deveria melhorar e não melhorou. Muitos casamentos, muitas igrejas, muitos ministérios, sabe, eles têm caído, eles estão morrendo porque as pessoas não aceitam mais crítica, elas não compreendem que aquilo que a pessoa está falando pode ser muito real, e se você for sábio lidar com uma crítica, você vai se tornar mais sábio do que você já é. Bajulação é um falso sinal de amor. Eu fico assustado, irmão, com tanto de gente grande, sabe, em altas posições, com grande influência, que tem, aquilo. Minha esposa me falou uma coisa interessante esses dias: todo excesso é falta de alguma coisa, sabe, a pessoa que tem muito de uma coisa, é sinal de falta de alguma coisa, isso é fato. E tem gente que ele se envolve de bajuladores, e é complicado porque às vezes a bajulação te impede de ir para o seu destino. Pedro falou para Jesus: eu não vou deixar que te matem. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Quando Judas veio, Jesus chamou ele de amigo. Como é que você chama de demônio, de diabo, quem está querendo te proteger, e de amigo, quem está querendo te matar? É porque algumas pessoas te matando te levam mais para perto daquilo que Deus tem para a tua vida. E algumas pessoas que querem te proteger. Esses dias eu falei para uma pessoa que está passando, um amigo meu que está passando por uma séria situação no casamento. Eu falei: a tua esposa não pode ficar nervosa comigo porque eu não te ajudei quando estava naquela situação. Você lembra que eu tentei te ajudar, mas Deus me impediu de te ajudar, porque tem coisa que eu não posso isentar você de passar. Se você não passar agora, você vai ter que passar depois, e é melhor você passar agora por um desemprego e ninguém te ajudar, e você aprender a administrar melhor, ser mais crente. Meu irmão, olhe bem para mim, tem coisas que você passou e que ninguém te ajudou, não porque ninguém quis, mas porque Deus não deixou te ajudar. Prova disso é que quando a arca estava para cair e Uzá pôs a mão, Uzá morreu. Sabe por que Uzá morreu? Porque tem coisa que tem que morrer, que é para você entender. Não queira criar jeitinho onde não dá para ter jeito. Davi quis criar um jeito para uma coisa que não era para ter jeito. E para ensinar, ok, isso aqui é outra mensagem. Mas tem coisa, irmão, que você entenda isso. Tem hora que Deus te impede de te ajudar. Quem aqui nunca emprestou dinheiro para alguém? Toda vez que você emprestava, você não mudava a vida dessa pessoa. Emprestava, falava: eu vou mudar a vida dele. Vou emprestar 7 mil, não mudou. Vou emprestar 10 mil, não mudou. Por quê? Porque Deus está te impedindo de ajudar ele, porque ele tem que se ajudar. Sabe, é uma coisa que significa, é uma autoajuda, que eu não sei porque tem tanta gente contrário a isso. Isso é uma coisa bíblica, sabe? Você tem que se ajudar, você tem que pegar o que Deus falou para você e você tem que se levantar, sabe? Leia esse texto. Ninguém levantou essa mulher se levantou sozinha, ela se ajudou. Sabe por quê? Porque se você não se ajuda, como é que você pode ajudar alguém? A razão pela qual você tem que pôr a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois pôr alguém no avião, é porque se você não se salva, como é que você vai salvar alguém? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem gente que lê esse texto e acha da forma errada. Tem gente que lê esse texto e acha o seguinte: que se você ganhou o mundo e perdeu a salvação, irmão, você não perde a salvação. Já falei isso para você antes. Lê o texto, não está falando de perder o espírito, está falando de perder a alma, sabe, que é a tua cabeça. Do que, oh, meu Deus da glória, lá vai. Gente religiosa não vai gostar do que eu vou falar, mas posso pregar? Diga amém. Se falasse não, eu pregava do mesmo jeito que o microfone está na minha mão. Do que adianta você ajudar todo mundo a salvar o casamento dele e você perde o teu? Do que adianta você ajudar a salvar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta você dar paz para todo mundo e perder a sua paz?
Do que adianta você trazer esperança para todo mundo e perder a sua esperança? Quando você lê esse texto de novo, nunca ache que a Bíblia está dizendo sobre salvação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: do que adianta você ajudar todo mundo e você não se ajuda? A sua alma, a sua mente, o seu intelecto. Do que adianta a palavra em voz enxertada que pode salvar a vossa alma? O que você pensa? Sabe, você tem que entender. Você precisa aprender a lidar com críticas, porque críticas ajudam você a se ajudar. Críticas ajudam você a melhorar. Críticas ajudam a você entender: eu estou dando muito para as pessoas e estou me alimentando pouco, estou sendo drenado. Deixa eu parar um pouquinho de dar e deixa eu me alimentar. Não é egoísmo, é amor por quem eu estou dando. Porque se eu venho pregar culto após culto, culto após culto, culto após culto, não tem ninguém me alimentando, vai chegar um momento em que eu vou vir para cá tão vazio que eu vou começar a dar para você um leite azedo. Ok. Eu vou dar para você uma comida podre. E é muito complicado quando você começa a dar coisa ruim para os outros, porque você não se alimentou, só foi drenado. Sabe, toda pessoa que cozinha bem, meu Deus, já deveria estar terminando. Toda pessoa que cozinha bem, vira e volta, ele tem que parar e tentar pensar em como eu vou. Deixa eu fazer um omelete diferente, deixa eu fazer uma carne diferente. Por quê? Porque se eu não paro para pensar em fazer uma coisa diferente, eu não tenho condição de fazer algo diferente em cima da hora. Eu tenho que parar para pensar. Como é que eu posso dar uma nova palavra para você se eu não paro por um tempo, descanso a cabeça? A Bíblia diz o seguinte: na quietude sabereis, meu Deus, ok, termos bíblicos, na solidão e na quietude sabereis que eu sou Deus. Você conhece Deus sozinho e no silêncio. Sozinho e no silêncio. E tem críticas que Deus vai te trazer quando você estiver sozinho e no silêncio, ninguém estiver mais falando, e Deus vai colocar alguém no teu caminho para falar: você poderia ter feito melhor. Eu não sou contra você, eu só sou contra um método que você está usando. Você poderia ter melhorado isso. Isso aqui está abençoando, ajudando alguém aí? Diga amém. Amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você quer saber se uma pessoa está te criticando porque quer te ferir ou quer te ajudar? Um dos sinais é simples. Quando a pessoa te ama, ela não tem a necessidade de falar para você 2 vezes a mesma coisa, porque ele sabe que o que ele está falando é tão difícil, que se ele falar de novo, você vai ficar com raiva dele, vai bloquear ele no WhatsApp e vai se afastar dele, porque o que ele está falando já exige coragem. O que ele está falando exige ousadia. Então quem te ama, ele vai te trazer a crítica uma vez só sobre uma coisa, porque ele sabe o seguinte: o que eu estou te falando é tão difícil para mim falar, que se eu repetir eu corro o risco de perder a sua amizade. Agora, quando a pessoa continua falando a mesma coisa várias e várias vezes, ele não está falando porque ele quer te ajudar, ele está falando porque ele quer te destruir, ele quer te matar, ele quer ver o seu mal. Então, se você compreende isso, você vai entender. Tem pessoas te criticando porque elas querem investir no seu futuro e não querem que você se perca no caminho do seu destino. Tem outras pessoas que estão te criticando porque elas querem te destruir. Agora, o que é crítica? Isso é uma coisa boa para você anotar, se você pudesse anotar. Sabe, você não pode ouvir a palavra e não anotar, porque a palavra que você anota é a palavra que você aprende. A palavra que você aprende é aquela que Deus fez valer a pena. Crítica nada mais é do que o ponto de vista de alguém sobre a sua metodologia ou sobre a sua decisão. Crítica é o ponto de vista de alguém sobre a sua metodologia ou sobre a sua decisão. Crítica é o ponto de vista de alguém sobre o método que você escolheu ou a decisão que você tomou. Ele critica você por quê? Porque ele não concorda com a forma como você fez ou aquilo que você decidiu fazer. Agora, como é que você lida com a crítica? Entenda isso, diga isso para alguém: você só pode ignorar depois de analisar. Olhe bem para mim, porque algum idiota falou para você: não ouça crítica que não é construtiva de quem nunca construiu nada. Bobagem. Bobagem. Não dê ouvido para tanta gente idiota te falando que eles não sabem da vida. Toda crítica deve ser ouvida. Toda. Vou dizer de novo porque alguém aqui não entendeu. Toda crítica deve ser ouvida. Até mesmo aquela crítica que veio com o intuito de destruir. Sabe por quê? Porque dentro da crítica mais maliciosa e cruel pode ter algum ponto verdadeiro, porque até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes no dia. Se você for sábio, você nunca vai ignorar crítica, porque você pode pegar até alguma verdade de algum inimigo seu, quando ele falou algo para tentar te destruir, e o que você pegou de verdade que ele falou, você usou para te ajudar a crescer.
O que você faz quando você ouve uma crítica? Primeiro você ouve, depois você analisa, depois você decide. Primeiro você ouve o que eles falaram, analise se existe alguma correlação entre o que eles falaram e o que você fez. Existe alguma verdade no que eles falaram? Eu poderia ter melhorado? Eu fui um pouco arrogante naquele dia? De fato eu poderia ter feito melhor? Se existe algum ponto de veracidade no que eles falaram, que bom, pegue isso, melhore e você se tornou mais sábio. Se você sabe que tudo que eles falaram não existe nenhum ponto de verdade, aí você toma uma outra decisão, você ignora. Você só não pode ignorar de imediato, porque entenda isso, toda crítica, ela é bem-vinda, porque até mesmo a crítica que veio 100% errada, quando você ouve, ela te ajuda, porque você sabe, eu não sou o que estão dizendo que eu sou. Você tem muito mais certeza de quem você é, quando você ouve alguém falar o que você não é. Irmão, olha aqui, vamos lá, olha bem para mim, se você falasse para mim o seguinte, que eu sou negro, isso é verdade? Não, porque eu sei que eu sou branco. Se eu falasse para você que é negro, que você é branco, isso é verdade? Não. Se eu falasse para você que é feio, que você é bonito, vamos mudar aqui, vamos mudar. Se eu falasse para você que é bonito, que você é feio, irmão, você não tem que dizer para mim que eu sou homem, eu sei que eu sou homem. Mas se você confunde e me chama de outra coisa, isso só me faz ter certeza do seguinte, eu não sou o que ele está falando que eu sou outra coisa. Toda crítica é boa. E a pior coisa, irmão, se eu tivesse que parar aqui e entregar o microfone, estava bom. Eu não precisava continuar a mensagem. Porque tem gente que só ignora a crítica. E até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Tem alguma coisa que o teu inimigo está falando a teu respeito para te destruir, mas se você parar para ver, tem alguma verdade talvez no que ele falou. O que você pode fazer com isso? Coma o peixe, cuspa o espinho. Você só pode ignorar depois que você analisou. Então, diz aí para alguém só para mim ver se você entendeu o que eu falei. Diga, nunca ignore nenhuma crítica. Diga aí para alguém, só ignore depois de ter analisado. Quem aqui já viu que falaram alguma coisa má a teu respeito e essa pessoa, você sabe que ela falou para te destruir, para te humilhar, para te fazer ficar triste, mas na verdade você sabia que ela estava certa em algum ponto aí? Dá um sinal só para mim ver que eu não estou falando com as paredes, irmão. Que bom, que bom. Isso torna você mais sábio. Agora, como que você faz para não receber críticas? Diga aí, o segredo para não ter crítica. Diz aí, é simples. Não faça nada. Não faça nada. Viva uma vida miserável, sem visão, sem sonho, sem desejo. É impossível você querer o melhor e não ter crítica. Sabe, se você soubesse uma palavra como essa, liberta muito mais gente do que se eu pregasse sobre a unção que despedaça o jugo, porque uma palavra como essa é uma palavra verdadeira, é uma palavra rema, para te libertar de uma coisa que não atrapalhou Deus, mas está atrapalhando você. A crítica nunca atrapalhou Deus. Por que a crítica está impedindo você de fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Põe uma coisa na tua cabeça. Eu vou te dar 5 fatos. Anote esses 5 aí. Eu ainda nem comecei a pregação, mas anote aí 5 verdades sobre a crítica, para você entender que isso vai acontecer na tua vida. Você tem que anotar. É um pecado você vir para a igreja e não anotar a palavra. Anote no teu telefone, anote qualquer coisa, mas é um pecado porque em algum momento você vai se encontrar fazendo o que você foi orientado por Deus a não fazer. Sabe, a palavra que te faz ser abençoado não é a palavra que te faz chorar e se sentir melhor, é a palavra que você guarda e aplica. Na Bíblia você sempre vai ler Deus falando, escreva, 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 escreva. Eu amo ver gente escrevendo, porque você escrevendo faz valorizar o meu desgaste, o meu suor, o tanto que eu me matei para você. E melhor, o quanto você escreve me ajuda a entender o seguinte, que você no próximo culto não vai me obrigar a fazer voltar ao que eu já deveria ter avançado. 5 pontos sobre a crítica, 5 verdades. Primeiro, críticas vêm independente da sua personalidade. Meu irmão, não acha que se você é bravo vão te criticar. Se tu for bonzinho também vão te criticar, viu? Aliás, tem gente que quando você é bonzinho demais e puro de coração, eles falam, ih rapaz, isso aí é um mentiroso. Sirlei, tem gente que quando vê uma pessoa boa, generosa, ele vai criticar e falar, isso aí
Espera até cair a capa dele. Isso aí é um interesseiro, essa cara dele de bonzinho. Ninguém é tão bonzinho assim. Você acha que alguém é tão bonzinho assim? Eu não sou inocente. Olha bem para mim. Nunca deixe a régua de alguém medir você. Depois, irmão, pega aqui, prega que eu não vou aguentar pregar aqui hoje tudo. Não deixa a régua de ninguém te medir. Porque alguém é falso com os outros, não significa que você está sendo falso com os outros. Sabe, sempre vai ter alguém panaca falando para você, até parece que você, o que você quer, vai, o que você quer, fala, não, eu não quero nada, eu não quero, não é possível, ele está ganhando alguma coisa em troca, ele está recebendo alguma coisa, não é, desculpa, se você foi salvo e transformado por Deus, o outro não foi, o problema é do outro. Se tu é crente e o outro não é, problema é do outro. Porque uma das evidências que você foi salvo e lavado mesmo pelo sangue do Cordeiro e o Espírito Santo entrou na tua vida, é que tu faz bem a todo mundo sem esperar receber de todo mundo. Você espera receber de algum lugar, não de todo lugar. Você planta em todo lugar esperando colher de algum lugar. Você não fica plantando aqui esperando, me devolva, eu quero ver você me agradecer. Não, você sai plantando. O semeador saiu semeando em todo lugar, esperando colher em algum lugar. Ele semeou em 4 tipos de terra, esperando colher em algum tipo de terra. Irmão, quando você é uma pessoa boa, a tua personalidade não impede de ser criticado. Eles me criticam porque eu sou nervoso. Se tu fosse calmo, vamos falar a verdade, irmão. Quem já viu aquela pessoa que é muito calma? Que, sabe, existe aquela calma que é um talento que você desenvolve. Agora tem aquela calma que é um dom de Deus. A pessoa nasceu calma. José era uma pessoa calma. José era uma pessoa tão calma que ele estava na prisão, na desgraça, na pior, e ele ainda tinha paciência de ouvir os outros, contar o problema dos outros para ele e falar, vem cá, Deus te ajudar. Isso aqui é o seguinte, Deus vai fazer. Irmão, sabe aquela pessoa muito calma? Vamos falar a verdade. Você já viu que tem pessoa que é muito calma, que tem gente que critica e fala, isso é um boi sonso, isso é um idiota, isso aí é escada, todo mundo sobe por ele. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa, se tu é escada e todo mundo sobe por você, graças a Deus. Se você é escada, quer dizer que tu é grande. O problema é a pessoa que não é grande e tem que subir através. Fica quieto. Sabe, a coisa boba de quando você é grande é que você não deixa só Deus te usar. Você não tem dificuldade de ser usado pelas pessoas. Porque você sabe, nada do que você arrancar de mim tem o poder de mudar quem eu sou. Você pode arrancar dinheiro de mim, eu ainda vou ser generoso. Tu pode me humilhar e falar mal de mim, eu ainda vou ser uma pessoa que acredita nas pessoas. Eu sempre vou ver. A Bíblia diz o seguinte, que quem ama não suspeita, não vê o mal. Não vê o mal. Uma pessoa que sempre quer ver o mal, sabe? Tem gente que fica com raiva de mim porque ele fala, mas você sempre quer pôr pano quente nos outros. Não é, é porque eu prefiro ser uma pessoa que tenta ver o lado bom de alguém do que ficar só julgando pelo mal. Prova disso é que Deus, meu irmão, se fosse olhar para as tuas dificuldades, Deus já tinha aberto mão de você, mas como Deus viu que ainda tem alguma coisa em você que presta, que serve, Ele falou, eu vou usar coisa boa em você para compensar as coisas ruins em você. Pedro é complicar, irmão, já deveria ter terminado aqui, mas vamos lá, quem está sendo abençoado, diga amém. 5 verdades sobre a crítica, irmão. Tua personalidade não vai te impedir de ser criticado. Eu tenho que ser mais duro para os outros parar de falar de mim. Irmão, se tu for mais duro ou mais frouxo, vamos falar de você, tá bom? Segundo, críticas virão independente se você fizer o certo ou o errado. Jesus acabou de fazer uma coisa certa e foi criticada. Irmão, tu pode dar dinheiro para os pobres, tu pode ir para a África dar água para aquelas crianças carentes, tu pode doar o teu rim para alguém que está precisando de um rim, irmão. Ainda assim tem gente que vai falar, ele não precisava fazer tudo isso, está querendo se mostrar, está querendo parecer aí e falar, ai meu rim, ai quer dizer, eu não tenho mais um rim, eu dei meu rim para o outro, ai esse vazio. Irmão, sempre vai ter alguém falando isso. Se você fizer o bem, vão falar mal. Se você fizer o errado, vão falar mal. Terceira verdade, quanto maior a posição, mais críticas virão. Quanto maior a posição, mais críticas virão. Isso é um conselho que eu quero te dar. Você vai ser muito mais criticado quanto patrão do que você era quanto empregado. Tu quer ser patrão mesmo? Tu vai ser muito mais criticado se tornar mãe do que viver solteira. Você quer mesmo? Alguns de vocês estão parando o que Deus te chamou para fazer, porque você não aguenta lidar com a crítica das pessoas. E Deus quer te libertar hoje aqui disso. Sabe, essa mensagem para alguém muito carnal é uma mensagem de coach. Meu irmão, eu não entendo nada de coach, eu entendo de Bíblia.
Teve gente que me perguntou: o senhor fez curso para coach? Nunca fiz. Eu nunca parei para ouvir um. Isso é verdade, nunca parei para ouvir. Para não falar mentira, eu parei para ouvir uma vez o Augusto Cury numa convenção. Eu nunca parei. Se existe alguma similaridade na forma como eu te abordo e na forma como os outros falam, desculpe, eu não sei da verdade dos outros, eu estou te falando da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Terceira verdade sobre a crítica é: quanto maior a posição, mais críticas virão. Quarta, se você parou muito rápido, é porque você nunca quis de fato. Se a crítica te faz parar muito rápido, você nunca quis fazer isso mesmo. Porque quando tu quer fazer algo, quando alguém te critica, tu não para. Quando tu quer fazer uma coisa de fato, quando alguém fala alguma coisa de você, tu não para. Olha aqui bem para mim. Alguns de vocês aqui estão parando algo que Deus mandou você fazer. E sabe por que você parou? Porque você nunca entendeu o tamanho daquilo que Deus tinha mandado você fazer. Deus te mandou pregar, Deus te mandou fazer algo e você parou. Era de Deus. Às vezes, irmão, é possível você não ter paixão pelas coisas que Deus tem paixão. É possível você não ter paixão pelo chamado de Deus na tua vida. E você está parando, por quê? Porque a crítica te parou. Mas a quarta verdade sobre críticas é essa: quando a crítica te para muito rápido, é porque você nunca quis isso de fato. Porque quando tu quer, meu irmão, tu não está nem aí para quem fala mal de você, porque tu está trabalhando em 2 trabalhos e ainda intercalando faculdade de madrugada. Tu não para quando você tem que pegar o ônibus e tem que sair da tua casa para trabalhar num lugar e voltar para lá. Alguém fala: você não está cansando? Vale a pena isso? Quando você para rápido, você nunca quis de fato. Agora, a quinta verdade sobre a crítica é o que eu quero que você entenda: crítica dói quando ela vem de alguém que você ama. Porque eu não sei quem aqui vai saber disso, mas muitos anos atrás, aqui no SpaceX, teve um assassinato de um guarda que entrou na casa do oficial e matou o oficial. E aí perguntaram no outro dia para o comandante, para o coronel: o que aconteceu? E ele falou: nós não esperávamos ser atacados dentro de casa, por quem era de casa. Irmão, crítica só dói quando vem de alguém que você valoriza, alguém que você ama, ou alguém que você se importa. Por isso que você tem que entender que a pessoa que o diabo mais vai usar para tentar te ferir é alguém que te ama. Nota de rodapé para você: não pense que quem te ama não pode ser usado pelo diabo. Pedro amava Jesus e ainda assim ele foi usado pelo diabo. Tem pessoa que você ama, que você tem que ter maturidade de entender: hoje ele não estava bem, não tomou o remédio dele, ele não leu a palavra de manhã cedo, ele não tomou o remédio dele, ele não fez devocional, ele não vigiou, ele falou que não deveria. E você não pode, ok, deixa eu continuar. Diga aí bem forte para alguém do teu lado: você está entendendo aí, irmão, ou não? Senão eu não continuo. Sabe, esses dias eu estava indo para São Paulo. É interessante, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dirigir, que dirigir para mim desestressa. Principalmente dirigir para mim é uma forma que Deus fala muito comigo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter noção. O que faz você ter a mente aberta para Deus falar com você? Eu conheço pessoas que enquanto elas estão lavando a louça, Deus fala com elas. Enquanto elas estão varrendo o quintal, eu quando estou dirigindo, Deus vai falando comigo. Muito. Eu diria que Deus fala muito mais comigo dirigindo do que às vezes comigo orando. Porque comigo orando eu estou focado em tantas pessoas, em tanta coisa, que eu não consigo parar para ouvir a voz de Deus. E eu estava dirigindo. E mesmo você dirigindo rápido, sabe? Às vezes você tem que dirigir rápido, porque você tem que chegar num lugar mais rápido. Mas é interessante que às vezes você está com tanta pressa. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se você vai entender. Se você não anota o que Deus te falou, você esquece e Deus não vai te repetir de novo. Por isso que a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, Deus falava no Pentateuco: escreva. Sabe, isso é uma dica para você que é alguma coisa, que você que fala, você que trabalha com comunicação. Se você não escreve na hora o que Deus te falou, tu esquece. E já teve a situação de eu querer chegar rápido para parar, pegar o meu telefone e anotar, porque eu não queria gravar um áudio
porque eu não queria que quem estivesse do meu lado ouvisse antes da hora a revelação, porque é muito complicado, irmão, quando você fala a revelação que Deus te deu agora antes da hora, é um perigo. Tem coisas que eu prego hoje para você que eu não poderia pregar antes, ok? Então, às vezes tem sonho que Deus te deu hoje que você não pode falar abrir a boca para alguém, mesmo sendo que aquela pessoa vai te ajudar a construir o sonho. Tem pessoa que Deus vai usar na tua vida para te ajudar a construir o sonho, que se você contar para ela o sonho antes da hora vai complicar. Então, eu estou numa pressa de chegar logo para parar num posto literalmente, e anotar, sabe, e quando você está rápido, você ora assim, seguinte: Senhor, fecha o olho do guarda, em nome de Jesus, fecha o olho, põe a asa do anjo na frente do radar, porque eu não vou pagar a multa de novo. O Senhor sabe que Senhor, eu oferto mais esse mês, mas não me deixa pagar a desgracenta da multa, porque isso aí, o problema não é pagar, é o ponto que vai depois para minha carteira, e depois eu estou lascado. E é interessante, irmão, porque se você parar para ver, há uma razão pela qual você toma multa, há uma razão pela qual você tem policial. Eles estão ali para impedir que você chegue muito rápido no lugar, para que você chegue lá dentro de um limite de velocidade e respeite a velocidade. Então, qual que é a função do radar? Qual que é a função do guarda? Ele não está te impedindo de chegar no lugar, ele só não quer que você chegue lá tão rápido. Entenda isso. Isso acontece na sua vida. Tem gente que sabe que ele não vai te impedir de chegar onde você vai chegar. Ele sabe que não adianta. Tem gente que sabe que não adianta ele tentar impedir você de viver a promessa. Você vai ter que viver a promessa, mas o que ele puder fazer para fazer você chegar lá tarde, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque tem gente que não aceita que você vai viver em 5 anos o que custou para eles 20 anos de suor. Eu já estou pregando aqui. Tem gente que não aceita ver você em 5 anos viver o que custou 50 anos para ele. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: essas pessoas usam críticas para te parar, e você tem que entender uma coisa: tem crítica que vem na tua vida, que é como aquele guarda na rodovia, ele quer te parar e falar: eu vou te multar, você vai ficar ruim, tu vai ficar lascado. Olha para alguém e diga para essa pessoa: põe o pé no acelerador e vai com tudo. Não queira diminuir a velocidade se Deus te mandou ir mais longe. Quando as pessoas dizem que você está indo muito longe, é porque você muitas vezes está indo para aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Deus nunca te chamou para ficar no raso, quando Ele tem para você o mar alto. E tem gente que fala para você: se tu for mais rápido, tu vai estar com os burros na água. Algumas vezes é verdade, mas você tem que ter o Espírito Santo em você para saber dizer se é verdade que alguém está falando ou se é implicação com alguém. Porque tem gente que sabe: eu não vou te impedir de chegar lá, eu sei que você vai chegar lá, porque eu sei o teu potencial, mas eu não aceito ver você chegar lá com 30 anos, com 35 anos, com 20 anos, com 20. Eu não aceito ver você ter o primeiro milhão com 20 anos de idade, sendo que me custou 50 anos para ter o meu primeiro milhão. Eu não aceito ver você com a tua casa própria, quando eu custei ter... Olha para alguém, entenda isso, meu irmão. Essa pessoa que está do teu lado, olha para alguém aí. Essa pessoa que está do teu lado está sofrendo por conta de alguém que tem inveja dela e sabe que não vai conseguir impedir ela de chegar na promessa, mas ele tem raiva de ver que ele alcançou muito cedo aquilo que custou anos para ela. Ela se tornou uma mãe mais cedo. Lá vai, hein? Ela é uma pessoa realizada mais cedo. Tem gente que tem 30 anos e não sabe o que tem que fazer da vida. Já tentou 10 faculdades. Ela não, ela com 30 anos já tem doutorado, já tem mestrado. Ela já está tentando fazer a prova para ter aquilo que é dela. E ainda tem gente que te critica e você não entende. Bom, essa crítica é alguém tentando diminuir a tua velocidade. Irmão, hoje aqui é uma manhã de libertação. Quem crê nisso aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Mete o pé no acelerador, diga para alguém: mete o pé no acelerador. Olha para alguém e diga para essa pessoa: a coisa mais importante da tua vida é tempo. Não perde tempo, não perde tempo. Se você perder o tempo, você perde o propósito. A pior coisa é você querer viver o propósito certo na hora errada. A pior coisa é você querer ir para a piscina quando está chovendo. Por que você não foi quando estava sol? Por quê? Porque você perdeu o tempo. E agora que você quer viver o propósito, está errado. A pior coisa é você querer ter filho depois de uma certa idade, quando você poderia ter tido. Eu não estou falando daquelas pessoas que por conta de algum problema não conseguiram engravidar. Estou falando daquelas que poderiam engravidar sem problema, mas falaram: eu não quero ter filho, eu não quero ter filho. E aí depois querem ter o primeiro filho com 40 anos de idade. Espera aí, meu irmão, você não vai ter com 40 anos de idade a cabeça que você tinha para criar um filho se você tivesse 20, 25 anos. Eu não estou falando meu Deus da glória, eu sei que alguns de vocês demoraram para ter filhos, mas eu não estou falando de você que por alguma razão que Deus fechou a tua madre. Eu não estou falando de você que Deus impediu você de ter. Eu estou falando de você que poderia, mas falou: eu não quero. E você perdeu o tempo, perdeu o propósito. Se você não acelerar,
e não entender que tem coisa que tem que acontecer, não é esse ano, é até o meio do ano. É aquilo que eu te falei, tem coisas que tem que pôr em ordem agora, que se não pôr em ordem agora, a gente perde depois. Diz aí para alguém, não fique dando muita atenção, irmão. Quando você sabe que alguém está querendo diminuir a tua velocidade, porque não quer fazer você chegar lá mais cedo. Agora, deixa eu entrar aqui no texto para a gente avançar. Jesus entra na sinagoga, e ele, na verdade, ele não cura essa mulher. Ele libera uma palavra de conhecimento para essa mulher. Essa mulher há 18 anos está naquele lugar. Há 18 anos ela vai procurando um milagre. Essa mulher é uma mulher de fé. Essa mulher é uma mulher de fé, entenda isso. Não porque ela alcançou o milagre dela, mas ela é uma mulher de fé porque todo dia ela ia, ou toda semana, ou todo mês ela ia na sinagoga, tentando arranjar uma forma de alcançar e obter o milagre. Tem gente que pensa o seguinte, que você é uma pessoa de fé quando você alcança aquilo que você queria. Mas na verdade, irmão, entende isso aqui, porque você tem que mudar a perspectiva sua sobre fé, porque tudo na tua vida é fé. Você vive pela fé, você alcança pela fé. A vida que você vive é a vida que a tua fé merece. A tua vida é o reflexo da tua fé. Não adianta, tem gente que não gosta de ouvir isso porque ele não gosta de ser confrontado, que a fé dele é uma fé medrosa. Tu tem muito espírito de covardia na tua vida. O medo está te segurando no barco. O medo nunca, o medo te segura, te impede de andar sobre as águas. Irmão, entende isso aqui. Fé não é quando você alcança aquilo que você queria alcançar. Quando você alcança o que queria ter alcançado, é o cumprimento do esforço da fé, é a realização dela. O que é fé de fato? Fé é quando você é persistente e continua indo dia após dia, tentando alcançar o que Deus diz que você poderia alcançar e que já era seu o tempo todo. Fé, meu irmão, não é quando você entra na faculdade. Fé é quando você faz um vestibular, não passa e fala, eu vou tentar o segundo vestibular, aí não passa e tenta o terceiro vestibular. Tem gente que, olha bem para mim, tem gente que acha que se você fosse uma pessoa de fé, você já estaria lá. Mentira. Você é uma pessoa de fé quando você ainda não está lá, mas se nega a continuar onde você está. Você levanta todo dia e fala, quem sabe hoje é o dia que Deus vai fazer algo na minha vida. Por 18 anos essa mulher foi para a igreja, dizendo o seguinte, quem sabe hoje é o dia, quem sabe hoje é o dia. Gente, teve gente que foi viajar no carnaval, mas a grande maioria quis ficar em casa, coçando o popô, dormindo lá, engordando. Mas eu vou falar uma coisa para quem veio aqui, a razão pela qual você sai de manhã cedo de casa, toma banho, passa maquiagem, esconde as crateras da lua, põe um terno para poder esconder a tua barriga, é porque você sabe, quem sabe hoje é o dia que Deus vai fazer na minha vida o que Ele não fez em dezembro, em novembro, em outubro. Olha aí para alguém e diga assim, eu tenho fé, irmão. Diga aí para alguém, só quem sabe, diga, eu tenho fé, irmão. Eu não tenho fé porque eu alcancei, eu tenho fé porque mesmo não tendo alcançado, eu me nego a parar, eu continuo dia após dia. Irmão, eu estou tentando fazer você entender uma coisa. Tem gente que está tentando fazer você mudar a tua perspectiva de fé. Ele está falando, se você tivesse fé, você já estava lá. Mas na verdade, irmão, se você ainda não chegou lá, mas está tentando chegar lá, dá a mão para alguém e diga assim, parabéns, você é uma pessoa de fé. Diga aí, parabéns, você é uma pessoa que agrada a Deus. Você não agrada a Deus quando chega lá, você agrada a Deus quando você ainda não chegou lá, mas fala, Senhor, eu ainda quero chegar lá, eu ainda quero ter tudo que o Senhor disse a meu respeito, eu não quero viver menos daquilo que o Senhor tem para mim viver. Por 18 anos ela vem, 18 anos ela vem. Ei, a chacata, agora ela vai, irmão, agora alguém vai ficar com raiva de mim, mas tudo bem. Ela não ficou fazendo esse joguinho de crente imaturo. Eu só vou no próximo culto se o senhor fizer. Se o senhor me curar, eu te sirvo. Se o senhor me der, eu começo um culto no meu lar. Se o Senhor me abençoar, eu entro para trabalhar no ministério. Larga a mão de graça. Tem coisa que Deus ainda não te deu, porque Deus não quer ficar tendo miséria de amor.
Deus não quer ter um amor na base de moeda de troca. Eu vou falar aqui, meu irmão, essa mulher, ela vai 18 anos no mesmo lugar, porque ela sabe, não importa se ele me deu o que eu queria, se eu estou viva mais um dia, eu tenho razão para entrar lá e falar: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Estou falando de alguém, irmão, que tem querido, mas na machaca, eu vou fechar o olho para fingir que não é com alguém que estou falando aqui. Você está querendo fazer com Deus uma moeda de troca. Se o Senhor me der, eu vou. Se o Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, hein? Se o Senhor fizer, para de querer fazer voto com Deus de uma coisa que é obrigação tua. Se tu é crente, é obrigação tua tu vir na igreja. Se tu é crente, é obrigação tua tu fazer culto no teu lar e pregar o evangelho. Se tu é crente, tu tem obrigação. Irmão, tu não pode ser crente e querer ir para o céu sozinho. Tu não pode ser crente e querer agora fazer negociação com Deus. Se o Senhor me der, eu começo a trabalhar na igreja. Irmão, para de palhaçada. Deus te deu mais um dia de vida. Tem gente que está vivendo aí, mas está numa cama, está hospitalizado. Tu está se mexendo, tu está se movimentando, tu está vivo, teu joelho está bem. Aquela cirurgia foi bem sucedida e você ainda quer fazer moeda de troca com Deus. Se o Senhor me der, eu vou te dar. Ela nunca fez isso. Irmão, dá raiva, porque tem gente que canta bem na igreja, mas ele fala: se o Senhor me der, eu uso meu talento na igreja. Eu oro para mim não ver a cara desse povo, dá vontade de esganar esse povo, dá vontade de falar: ô miserável, como é que você pode ser tão carnal assim de não olhar as coisas que Deus tem te dado? Olha, irmão, deixa eu parar aqui por 30 segundos e te fazer agradecer o que você não agradeceu. Você consegue agradecer a Deus pelas coisas pequenas? Se você consegue, levanta a mão e agradece a Deus aí. Ok, se esse é o melhor que você faz, está mal. Mas se você agradece a Deus porque você está andando, porque você não teve outro infarto, porque a veia não entupiu de novo, porque o teu útero não está doendo mais, se você consegue ser grato a Deus pelas coisas pequenas, tu nunca vai reclamar pelas coisas grandes não terem acontecido. Pelo contrário, tem coisa grande que ainda não aconteceu, porque Deus não viu você ser grato pelas coisas pequenas. Deus ainda não te deu aquela grande promoção, porque tu não agradece o fato de Deus não ter deixado o carro ter capotado durante aquela tua viagem para aquele teu trabalho. Tu não agradece o fato do avião não ter caído. Tu não agradece o fato de você ter viajado e Ele ter guardado a tua casa, teus filhos, tua esposa. E quando Deus vê você agradecendo, Deus libera sobre a tua vida o que você espera. Agora, deixa eu avançar. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Irmão, a Bíblia diz o seguinte: que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, os mundos não conteriam, ou seja, não haveria espaço para guardar tantos livros que diriam que Deus fez. Porque pare e pense nisso. Veja, em um dia só Ele curou milhares de cegos. A Bíblia diz que quando Ele chegou do outro lado, Ele curou os cegos. Ele pode ter curado 2, 3 mil cegos. Imagina se a Bíblia fosse contar cada um dos cegos, a história de cada um dos cegos que Ele curou. Não haveria espaço para os livros caberem. Por que eu estou te dizendo isso aqui? Porque quando a Bíblia te dá uma informação, irmão, a Bíblia não colocou aquilo ali por estar, não. A Bíblia não colocou. A Bíblia poderia ter dito o quê? Que Jesus chamou ela, mas não. Primeiro a Bíblia diz: e olhou para ela. Por que olhou para ela? Por quê? Tem muita gente que te olha, mas não te vê. Agora, Deus é um Deus que Ele nunca deixa de te ver. Ele te vê, meu irmão. Tem gente que mora na mesma casa com alguém há 50 anos e nunca viu essa pessoa. Ele olha, nunca viu quem ela é por dentro, nunca viu o que custou para ela, nunca viu nada. A Bíblia diz que Jesus viu, Ele olhou. O que Ele viu? Ele viu os 18 anos de dor dela. Ele viu os 18 anos de sofrimento dela. Ele viu que a feminilidade dela foi perdida. Ele viu o problema estomacal que ela sofria, porque ela não conseguia se inclinar, não conseguia digerir a comida, a magreza, um corpo esquelético, porque há 18 anos ela come inclinada, há 18 anos ela dorme inclinada, há 18 anos ela vai trabalhar inclinada, e todo mundo olha por fora a dor, mas ninguém sabe a dor que ela sente por dentro, de ver o seu espírito indo embora, o seu espírito se esvaindo, o seu espírito sendo drenado. Agora Jesus olhou para ela, é o texto tentando dizer o seguinte: ela está na igreja, ela está num lugar onde as pessoas vão buscar um milagre, ela está na sinagoga, no lugar onde a palavra de Deus é pregada, e mesmo assim, quem está lá pregando a palavra de Deus, sequer notou que ela estava ali, sequer notou, porque é bem possível você estar numa igreja cheia de Deus, e ainda assim ninguém vê o que você está passando, ninguém sabe o que você está vivendo, mas palavra para você da glória. Cutuca alguém aí, diga aí para 5 pessoas, nem que você tenha que sair do lugar, diga assim: mas Deus te vê, irmão, mas Deus te vê.
Ninguém te vê, mas Deus te vê. Agora, Deus não vê você, Deus vê o que você está passando, Deus vê o interno. Se você entende que Deus te vê, você não fica preocupado de contar para as pessoas o que você está passando. Ah, irmão, tu não sabe o que eu estou passando. Irmão, fica quieto. Ninguém tem que saber o que você está passando. Se Deus já sabe, lá vai. Grande sinal de que tu amadureceu na fé é quando tu não conta mais para ninguém o que tu passa. Porque tu sabe, tu vai resolver? Não vai. Então para que eu vou contar para você se você não vai resolver nada? Eu vou contar para Deus. Diga aí para alguém do seu lado, eu vou contar para Deus. Eu já estou acabando, mas eu estou melhor do que você está dando glória aí. Eu vou contar para Deus, eu não vou contar para quem. Você vem me cara de cara feia, irmão, não fica perguntando o que é. Deixa eu adorar Deus. Deixa eu ser. Jesus pergunta para ela. Ele olha para ela, na verdade. E Jesus faz algo interessante. Jesus diz: mulher, vem. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Essa mulher é uma mulher encurvada, há 18 anos. 18 anos. Ela não é uma mulher corcunda, ela é uma mulher encurvada. Essa é uma mulher que há 18 anos ela é esquelética. Porque tudo que ela come não digere. Porque a posição, sabe aquela história? Não come de pé, vai digerir ruim a comida? Não come deitado. Se você tivesse a condição de ver fisicamente o que era essa mulher é uma mulher tão magra, que você pega o osso dela, a coxa dela com a mão. Ela é uma mulher magra. Ela é uma mulher que depende dos outros para segurarem ela. Ela é uma mulher que ela não funciona há 18 anos. Há 18 anos a menstruação dela não funciona direito. Há 18 anos o sistema digestório dela não funciona. Ela é tão magra, ela sofre tanta dor, ela não tem mais os músculos necessários para se mover. Entenda isso. 18 anos, ela não tem mais a força, ela não tem mais a quantidade de potássio necessário para poder trabalhar. Jesus falar para ela ir até ele, Jesus pediu uma coisa impossível para ela. Eu costumava dizer que Deus nunca te pede nada impossível. É mentira, sabe por quê? Ele olhou para o homem com a mão mirrada e falou: estica. Como é que você vai esticar a mão se a mão é ressecada? A mão é mirrada, a mão não tem os músculos necessários para esticar. Deus sempre vai te chamar para fazer o que você não pode fazer, sabe por quê? Porque é quando você chega no teu limite, não pode fazer mais nada disso, que a fé entra. A fé entra quando você fala: Senhor, eu não posso esticar, mas eu posso ir até aqui. Mas se eu crer que eu posso chegar até aqui, pela fé eu vou conseguir ir até lá. Jesus, quando fala para ela: mulher, vem, ele está falando para ela o seguinte: faz agora o que tu nunca conseguiu fazer há 18 anos. Há 18 anos vieram te trazendo para cá. Há 18 anos vieram te trazendo para esse lugar. Mas eu quero que você, eu não estou mandando ninguém vir trazer você para cá. Eu estou dizendo para você mesmo: vem, faz aquilo que você nunca fez. Abre a empresa que você nunca abriu. Abre o negócio que você nunca abriu. Comece o trabalho que você nunca começou. Comece a pregar voltado para um público que você nunca começou a pregar. Por quê? Pega essa palavra. Quando tu começa a fazer o que tu nunca fez, é aí onde a fé entra e você começa a ter condição de fazer com qualidade aquilo que você sempre sonhou fazer. Estou dizendo para alguém, irmão, isso aqui você tem que ser crente para entender. O chamado de Deus é maior do que a tua condição. Deus sempre vai te chamar para começar algo que você não tem condição de começar. Mas é aí onde entra a fé. Porque a fé é você chegar no teu limite sabendo: eu consigo vir até aqui, mas se eu vier até aqui e tiver fé, o Senhor vai me fazer chegar até lá. É aquilo que Deus disse para Josué: Josué, se você usar a tua espada aí embaixo, eu mando as minhas pedras de cima. Se você fizer a tua parte aí embaixo, eu faço a minha parte aqui de cima. Se você for rastejando, se você for se arrastando, mas for de qualquer jeito, quando tu chegar lá, eu vou te fortificar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar vida. Porque, irmão, você acha que a gente vem para cá pregar disposto? Você acha que a gente vem pregar para cá cheio? A gente vem para cá à base de Red Bull, à base de cafeína. A gente vem para cá se empurrando, porque a gente sabe: se eu chegar no meu limite, quando eu chegar lá, o Espírito vai se empoderar de mim, e Deus vai fazer a minha Yabachacataia. Estou falando de alguém que sabe que quer tu sair para trabalhar cansado, mas tu sai falando: Deus está me chamando, Deus está mandando aí. Eu estou cansado, mas quando eu chegar lá eu vou estar melhor. Por quê? Porque Deus sempre vai me desafiar para fazer aquilo que eu não consigo fazer. E se eu tiver fé de fazer, Deus vai honrar a minha fé. Pega a mão de alguém e diga: Deus vai honrar a tua fé. Vai no teu limite, vai no teu limite.
Deus vai honrar a tua fé. Paga as contas que você pode, trabalha o quanto você pode, e os boletos que você não der conta de pagar, Deus manda a provisão. E abaixa, agora tu... E Jesus disse para ela uma palavra. Agora, me dá licença para quem quer tentar negociar. Não, mas não é assim que está no original. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu estou pregando. Jesus falou: mulher, estás livre. Ele não pôs a mão sobre ela, só pôs depois. Ele não falou: mulher, seja livre. Mulher, eu te liberto agora. Ele disse: mulher, estás livre. Deixa eu tentar fazer entender como Jesus falou. Falou: mulher, estás livre. Em outras palavras, tu está sofrendo mais do que o necessário, porque tu já está livre e não sabe. Tu já está liberta e não sabe. Irmão, Jesus não falou nada para ela igual Lázaro. Ele falou para Lázaro: sai para fora. Jesus deu uma informação. Deixa eu dizer para você, para me caminhar. Deus não vai te dar uma palavra libertadora. Deus vai te dar uma informação libertadora. Alguns de vocês, olhem para mim, você está orando para Deus te dar uma palavra. Deus não vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma informação. Sabe por quê? Porque se você soubesse quem você já é aos olhos de Deus, você se veria como você é aos olhos de Deus. Pastor, se ela já era livre, por que ela não ficou então endireitada? Por que ela não se endireitou? A Bíblia diz: como pensou no seu coração, assim é. A palavra de Deus que funciona é a palavra que você acredita. Quando você crê que você é livre, você se vê livre. Quando você vê que você é próspero, você começa a prosperar. Eu vou te dizer uma coisa: você está orando para Deus te fazer feliz. Deus está te dizendo: para de palhaçada, você já é feliz. Olha a casa que eu te dei, olha a salvação que eu te dei, olha a igreja que eu te dei, você já é feliz. Deixa eu falar para alguém, até alguém dar glória aí ou ficar com raiva de mim. Para de ficar postergando uma coisa que já é tua faz tempo. Tu já é curado faz tempo, tu já está liberto. Agora olha que interessante. Lê o texto. Porque se eu termino de pregar, alguém vai ler o texto e falar: pastor, não é bem assim. Porque o texto começa dizendo que ela estava enferma há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. Ou seja, o espírito estava nela por 18 anos, certo? A Bíblia só não diz quantos dias. Quer dizer o seguinte, que por 18 anos ela ficou com o espírito. E Jesus chegou lá quando ela estava com 18 anos. Mas essa mulher talvez havia sido liberta desse espírito algumas semanas atrás e não percebeu. Mas como se a Bíblia diz que Satanás prendeu ela por 18 anos? Sabe por quê, meu irmão? Quando o diabo não consegue te prender com um demônio, ele te prende com a falta de conhecimento. Tem hora que Deus já te libertou e você não se vê livre, porque o diabo continua dizendo para você: tu ainda é o mesmo, tu ainda é o mesmo. Mensagem de semana passada, tu está olhando para os fatos e Deus está falando da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que você está com fome e quer que eu acabe logo para ir comer, mas essa palavra aqui é para você comer e entender que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ir para casa e comer agora não vai mudar a tua vida como essa palavra aqui. Pega essa palavra, diga para você mesmo: eu já sou, eu não serei, eu já sou livre, eu já sou abençoado, eu já sou próspero, eu já sou saudável, eu já sou feliz, minha casa já está abençoada, eu já sou. Mulher, estás livre. Enquanto você não se enxergar lá, você nunca vai se ver lá. É por isso que você tem que andar pela fé, você tem que olhar aquilo que Deus já colocou à tua disposição, e se Ele já disse que aquele lugar é teu, que você vai entrar lá, você tem que levantar o rosto e agir como você já estivesse lá. Como pensou no seu coração, assim é. Você vai viver por fora a palavra que você acredita por dentro. Se você acredita mesmo, meu irmão, que a tua empresa já está próspera, que tu está fazendo contrato de milhões, que tu já tem estabilidade financeira, não importa o que as dívidas do lado de fora estão dizendo, quando você crê na palavra de Deus, é por isso que tu não consegue viver mudança, porque tu é muito carnal, tu quer ver para poder crer, mas quando tu crê, eu já estou livre, aí você se endireita, aí você começa a ver mudança, e Deus mandou dizer para você: é hora de atualizar as informações. Atualiza as informações, atualiza o download do teu sistema. Você está preso num sistema antigo, tu está preso numa informação velha. Tu já está melhor, tu já avançou, mas você ainda não consegue se ver como você é. Você ainda se vê como você era. Ok.
Você ainda se vê como você era. A pior coisa, meu irmão, é você estar preso numa palavra que você falava a teu respeito e não estar preso na palavra que Deus diz a teu respeito. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu te dar 4 tipos de crítica. Anota isso aí. Anota isso aí. Tem 4 tipos de crítica. 4 tipos de crítica. Essa mulher, ela se endireitou sozinha. Se endireitou sozinha. E sabe o que é interessante? Antes de eu continuar, a Bíblia diz o seguinte, que ela estava encurvada há 18 anos, amém? Veja só, uma pessoa que não anda há muito tempo, a ortopedia é clara, se você não movimenta isso há muito tempo, leva tempo para você voltar a movimentar como movimentava antes. A lógica é o seguinte, se há 18 anos que ela não anda direito, que ela não se endireita, vai levar 18 meses. Irmão, se Jesus tivesse dito para ela, daqui a 18 meses você vai estar andando direitinho, eu no lugar dela já tinha dado um glória. Meu Deus, daqui a 18 meses eu vou estar bem? Aí maravilha. Agora, lê o texto, a Bíblia diz, imediatamente. Imediatamente. Deixa eu te lembrar uma coisa, Deus ainda é o Deus do imediatamente. Por isso, oh meu Deus da glória, é por isso que é uma bobagem você acreditar que o mundo foi feito de uma massa. Não, Deus não precisou trabalhar num mundo que estava em caos, porque Deus não é o autor do caos, da desorganização. Quando Deus fala e acontece imediatamente. Deus fala, veja, aquele coxo na Porta Formosa, a Bíblia diz que ele nunca andou, ele era coxo desde o ventre, mas quando ele foi curado, ele começou a pular. Irmão, se uma pessoa que se acidentou leva tempo para pular, para se recuperar, imagina uma pessoa que nunca andou na vida e quando começa a andar, começa a pular. O que isso quer dizer? Para vocês isso não vale nada, mas para alguém aqui isso é uma palavra boa. Quando Deus quer te abençoar, Deus te abençoa de uma forma tão grande que tu começa a fazer imediatamente aquilo que tu nunca conseguiu fazer em toda a tua vida. Quando Deus te abençoa de uma hora para outra, pega essa palavra, irmão, pelo amor de Deus, estou pegando melhor que está dando glória. Quando Deus quer te abençoar, Deus te abençoa de uma forma tão grande que tudo volta para o lugar imediatamente. Tua casa volta para o lugar imediatamente. Tuas finanças voltam para o lugar imediatamente. Tua profissão é resolvida imediatamente. O resultado do processo sai imediatamente. Levanta a mão bem alto aí, diga se você crê nisso, diga assim, imediatamente. Diga de novo, porque o diabo quer fazer você ficar preso na ideia de que vai demorar. Diga imediatamente. Diga mais alto se você crê no teu milagre. Diga isso para os demônios baterem retirada da tua vida. Vai ser imediatamente. Diga bem alto, vai ser de uma hora para outra. Deus vai fazer em minutos o que não houve em muitos anos. Por esses dias tu vai acordar e em minutos vai chegar o telefonema, vai chegar o e-mail, vai chegar a notícia, você vai ver que foi imediatamente. Agora, entende isso aqui. Eu preciso te dar 4 tipos de crítica e terminar. Mas pergunta, quem está sendo muito abençoado por Deus hoje aí, diga amém. Olha bem para mim isso aqui. Quem critica ela são religiosos. Religiosos. É fácil você falar de religioso quando você está na Assembleia de Deus. É fácil. Sabe? Eu falo uma coisa, todo mundo precisa de um salvador. Por isso que todo mundo tem que ficar perdido em algum momento. Eu nunca fiquei perdido nas drogas, nada, mas Deus me salvou de uma coisa, Deus me salvou de religiosidade. Sabe, você que está aqui nessa igreja sabe, se tem uma coisa que isso aqui não parece, é aquela imagem ortodoxa e mundana da Assembleia de Deus, onde a regra do homem é mais importante do que a palavra de Deus. É que tem gente que gosta de fazer mais a lei do homem do que a lei de Deus ser mais importante. Ok. Tem gente que serve para o princípio, não entende que o princípio serve para te servir. Quem feriu essa mulher foram religiosos. Aprenda isso aqui para mim, olha aqui para mim. Eles falaram para Jesus a lei. A lei diz que não pode trabalhar de sábado. Eles estão certos? Sim, eles estão certos em relação à letra. O que eles não têm é o espírito da letra. Porque a letra é o seguinte: no dia do sábado você não trabalha, você descansa, desde que você vá fazer o bem para alguém. E aí Jesus fala, peraí, se no dia de sábado vocês para fazer o bem alimentam um animal, você acha que eu estou trabalhando, curando ela? Eu estou fazendo bem para essa filha de Abraão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês amam o princípio, não entendem que o princípio serve para servir o homem. Eu não estou trabalhando, eu estou cuidando de uma pessoa. Por que isso é importante? Olha bem para mim. Eles disseram para Jesus, você não pode fazer isso.
E eles usaram a Bíblia para poder justificar a tese deles. Por que você tem que conhecer a Bíblia? Porque se você não conhece a Bíblia, tu vai abrir mão de algumas coisas que os outros dizem que você não pode ter, porque eles sempre, irmão, lá vai. Religioso sempre usa a Bíblia para defender a doutrina que ele criou. Teologia da prosperidade, dinheiro demais, culto de empresário, papapá. Isso é uma grande baboseira. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Muitos de vocês não entendem, porque você fica ouvindo aí um monte de teólogo, meia furreca, um monte de pastor que não produz nada, não tem fruto. O que ele você fica abrindo mão de uma coisa que Deus quer te dar, porque você não sabe manejar a Escritura. Se você não sabe manejar a palavra, tu nunca vai viver o que Deus quer que você viva, porque tem gente que não quer que você viva algo, e ele vai usar a palavra para dizer, você não pode. Mas se você usar a palavra bem, você vai falar, claro que eu posso, olha o que a Bíblia me permite. Ok. Agora existem 4 tipos de crítica. Eu quero que você perceba qual que delas acontece na tua vida. Mas eu quero que você entenda isso. Diga para alguém do teu lado: o diabo, ele quer te roubar. Diga, te matar e te destruir. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque tem alguém que esses dias me barrou e falou, pastor, isso é mentira. Porque ali na parábola, a parábola está ali, quando Jesus está falando isso, ele está falando do mercenário, do pastor corrupto. Verdade. Só que eu te pergunto, quem é que usa o pastor corrupto? Deus ou o diabo? Então quando a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus está falando do mau pastor, sim, mas ele está falando do pastor que é usado pelo diabo. Em outras palavras, irmão, ele está falando que o diabo faz isso. Nunca deixe ninguém falar para você uma coisa que a Bíblia não diz. Sabe, às vezes eu tenho que vir para cá e despregar o que alguém pregou, te ensinar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Se o diabo não pôde matar você de viver o teu milagre, ele vai querer roubar você da tua alegria. Põe uma coisa na tua cabeça: é bem possível que no maior dia da tua alegria, Deus permita ao diabo enviar a maior distração. Porque você tem que entender que paz depende de foco. Você vai olhar para o que está acontecendo do lado de cá ou do lado de lá. Tu vai olhar para o que o diabo fez ou para o que Deus acabou de fazer. Deus acabou de curar essa mulher, e aí vem os críticos tentando roubar essa mulher da alegria dela. Irmão, o que tem de gente criticando você por conta de algo que Deus acabou de fazer na tua vida, irmão, eu já deveria ter acabado. Mas me desculpe, se você veio para cá numa igreja que te dá palavra, o problema é teu. Vai para uma outra que vai te dar 30 minutos, não vai resolver 30 anos da tua vida. Eu vim resolver 30 anos da tua vida. Tem distração, tem crítica que vem para roubar você do momento. Estou falando porque alguém aqui ouviu um comentário ruim, e você sabe, isso aí foi enviado pelo diabo para fazer você não ficar alegre no momento em que você tem que ficar alegre. Por quê? Porque com alegria tirareis água das fontes da salvação. É com alegria que você fica bem. Você não fica bem para ficar alegre. É com alegria. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Você não vai ter alegria quando você colher, você vai colher quando você ficar alegre. Então, você tem que proteger a tua alegria e entender. Estão falando, deixa eu tampar o ouvido, porque isso é um bando de endemoniado. Me ajuda aí. Olha para alguém e diga assim: tampa o teu ouvido para esse demônio, irmão, travestido de gente. Está querendo roubar você da tua alegria. Deus está te prosperando, te deu uma casa. Deus está trazendo teus filhos para a igreja. Deus está usando teu ministério. Para de dar ouvido para esse povo. Mas deixa eu começar aqui rapidinho. Primeiro tipo de crítica. Irmão, meu Deus, a glória. Sabe qual é o problema da crítica? Jesus acabou de fazer por ela o que eles não fizeram em 18 anos. A Arca da Aliança não estava mais lá, não tinha mais milagre lá, e as pessoas sempre vão criticar você quando elas veem você fazer em minutos o que elas não fizeram em anos. Irmão, esse povo está com ódio, porque eles pregam de um Deus que cura, e há 18 anos não curaram ela. Aí Jesus falou: ok, vem para cá. É por isso que eu amo essa igreja, porque tem muita gente aqui que você sabe disso. A outra igreja não te resolveu, mas quando tu está numa igreja cheia de gente que valoriza a palavra, você resolve em semanas e meses o que a outra igreja não resolveu. Primeira crítica institucional. O que é crítica institucional? É a crítica que os membros de uma instituição fazem, porque elas criticam o seu método e dizem que o seu método não se encaixa na instituição. Eles falam: aqui a gente não pensa assim. Graças a Deus, Deus me livrou da religiosidade. Eu não aguento um Instagram chamado Assembleano de... Eu não aguento. Eu não aguento. Se eles vissem o que a gente faz aqui. Mas é crítica institucional. Não fazemos isso aqui. Entenda uma coisa: nós não fazemos isso nessa empresa. Muitas vezes Deus te chamou para mudar uma instituição.
para mudar um lugar, um sistema, uma empresa, um trabalho, uma casa, uma família, uma cultura. Okay. E você tem que entender que quanto mais Deus te chamou para mudar uma cultura, mais crítica você sofre. Entende isso? Eu não vou deixar de ser quem eu sou e pastorear como eu pastoreio, porque quem veio antes de mim não fez isso, ou não fazia isso. Eu não vou diminuir a minha visão e o que Deus tem. Eu digo de mim, mas eu quero que você se aplique no que eu estou falando. Você vai deixar pessoas de dentro do sistema mandarem em você quando Deus te chamou para fazer disrupção no sistema? Deus te chamou para defender e para proteger a palavra, não o método. Gente religiosa, por isso eu agradeço a Jesus. Jesus me salvou de religioso, porque eu não tenho nada a ver com a minha casa, eu não tenho nada a ver. Eu amo eles, Deus seja louvado pela vida, mas não tem nada a ver. Ok. Segundo, crítica posicional. Qual que é a crítica posicional? Irmão, tem gente que está atrás do elefante, e porque está olhando o rabo do elefante, você que está na frente dele fala, ele tem tromba. Ele fala, não tem, ele tem rabo. Por quê? Porque eu estou vendo ele daqui e você está vendo ele daí. Qual que é a crítica posicional? Aquela crítica que alguém, porque vê as coisas de um jeito, não aceita que o outro jeito é real, não aceita outra verdade. E sabe o que esse povo faz? Esse povo vai te matar se você tentar falar uma coisa que é verdade e eles não acreditam. Eles vão te matar se você falar que eu não preciso vir com a gravata num culto normal para poder pregar para você, porque eu faço muito mais com a minha roupa simples do que você faz com a tua religiosidade. Sabe, tem gente que se esquece que uma mulher, quando é estuprada, a mulher ela fica se lavando, se esfregando até sangrar, porque ela acha que esse é o jeito dela se limpar, mas o que vai limpar ela é a mentalidade dela transformada. Tem gente que não entende que o que faz você ser limpo é o sangue de Jesus, não é aquilo que você fica fazendo para Deus te aceitar. Claro que se você foi aceito e lavado, você vai mudar. Mas é interessante, eu falei isso para uma pessoa, domingo de manhã eu vou de paletó e gravata só à noite, só na Santa Ceia. Por quê? Porque eu não preciso ficar fazendo algo para tentar chamar a tua atenção e fazer, eu sou um homem de Deus, ou essa igreja é uma igreja séria. O fruto fala quem eu sou, e não a minha propaganda. Ok. Gente religiosa não gosta disso, mas tudo bem. Eu não estou fazendo apologia a você andar mal vestido e vir de bermuda. Eu não estou fazendo isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas eu estou te falando que a crítica te impede. Crítica te impede. Ok? Sabe, antigamente se você colocasse um telão desse aqui, eles falavam, olha só, a tela do diabo. Aí a mesma igreja que proibia a TV, era a igreja que tinha um site. Peraí, mas na TV tem mais, na internet tem mais bobagem do que na televisão? Como é que pode? Mas tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Crítica posicional é o seguinte, é quando uma pessoa, ela não enxerga o que você enxerga e por isso ela acha que o que você está falando não é verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Alguns de vocês vieram da presbiteriana ou de uma igreja reformada, mas é muito difícil você pegar uma pessoa que é de uma igreja calvinista reformada e fazer essa pessoa ser pentecostal. Sabe por quê? Porque você é fruto do ambiente. Porque você cresceu pensando assim. Todo mundo que pensa diferente de você é o anticristo. Foi esse tipo de crítica que fez Hitler subir ao poder. Porque é um tipo de crítica que quer mandar. Não, é assim que acontece, é assim que acontece. Olha bem para mim, presta bem atenção. Esse tipo de pessoa vai te matar, sabe por quê? Porque o que tem de gente matando gente dentro da igreja, porque não aceita que o ponto dele de vista pode ser tão verdadeiro quanto o teu. Pode ser tão verdadeiro quanto o teu. Então quando você vê uma pessoa criticando, tenha paciência. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho paciência com alguns irmãos lá do Nordeste. Alguns de vocês são, mas estou falando de quem é aquele assembleano roxo, matuto. Por quê? Porque eles cresceram num sistema que quando você quer trazer a verdade para eles, eles falam, não, mas não tem tromba no elefante. Eles só veem o rabo, por quê? Porque eles olham de trás, não olham de frente. Entendeu? Então é complicado isso. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não entender que quem está te criticando é uma pessoa que tem uma crítica posicional, ou seja, ela está criticando por conta da posição que ela está, porque ela está nessa posição, ela vê as coisas diferentes, você não vai entender que se você der ouvido para essa pessoa, ela vai te matar. Não dê atenção para quem tem crítica posicional. Ele pensa assim porque ele cresceu num lugar assim, esse povo vai te matar. Estou te falando sério, esse povo vai te matar. Você sabe por que a igreja Assembleia de Deus está morrendo? Porque muito assembleiano está matando muito assembleiano.
É uma pancada de palhaçada. Não pode usar calça, não pode usar brinco. Eu quero saber, peraí, meu irmão, se é para a gente usar roupa do mesmo sexo, então é melhor a gente começar a usar saia, porque na época de Jesus, o homem usava vestido. Cala a boca. Ok, vamos continuar. Terceiro, crítica intimidadora. Qual que é a crítica intimidadora? É aquela crítica que quem faz para você faz porque ele está intimidado com o teu sucesso. Ele critica como você faz porque ele não aceita que você fez em meses o que custou para ele anos. É o que esse povo está fazendo aqui, criticando Jesus. E aí vem o quarto tipo de crítica, crítica associativa. Qual que é a crítica associativa? É aquela crítica, olhe bem para mim, que as pessoas não estão criticando você, elas estão criticando com quem você é associado. Tem gente que, se você falar para essa pessoa, de que igreja que você é? Se da Assembleia de Deus, eles vão falar, o quê? Aquela igreja que... Minha esposa sabe disso aqui. Aquela igreja não pode usar calça, não pode usar nada, que o povo só dá glória, mas não fala nada de Bíblia. Aquela igreja, eles atacam quem você está associado. Por isso que quando você se associa a alguém ou a algum lugar, você tem que estar disposto a aderir os inimigos. Irmão, entenda uma coisa, se você é meu amigo, tu ganha meus amigos, mas também ganha os meus inimigos. Entendeu? Crítica associativa é o seguinte: você vai naquele lugar, você trabalha naquela empresa, você estuda naquela faculdade, eles criticam com quem você está associado. Mas deixa eu terminar exatamente agora mesmo. Tudo que me chama a atenção nesse texto é uma coisa só. Diz aí para alguém do seu lado, eu já terminei. Jesus não parou por causa da crítica. Diz aí para alguém do teu lado. Agora pergunta para essa pessoa, se Deus não parou por conta da crítica, por que você está parando por conta da crítica? Isso aqui é para você levantar a mão e receber de Deus força para você amanhã voltar a fazer o que você parou de fazer. Volta a gravar tuas lives, volta a fazer, volta a dar tuas aulas, volta a fazer o que você fazia. Entenda uma coisa, enquanto essa mulher está adorando, é Jesus quem está discutindo com os críticos. E Deus me mandou te dizer uma coisa nessa manhã: se você me adorar, eu vou responder para o teu crítico. Não responda para ele. Se você responder para ele, tu dá poder para ele. Se você responder para ele, você vai fazer ele ver que você prestou atenção nele. E não preste atenção nele, não dê atenção para ele. Me adore aqui que eu te defendo lá. Essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Enquanto você me adora e me serve, eu defendo o teu ministério, eu defendo o teu trabalho, eu defendo o teu chamado, eu defendo a tua visão, eu defendo a minha casa. Me adore, não discuta com crítico. Vou dizer até tu dar um glória mais alto, até tu perder aí a voz. Vai adorar, para de ficar respondendo mensagem, para de perder teu tempo bloqueando. Deus vai te defender, Deus vai pular na tua frente. Essa batalha não é tua. Termina a missão que Deus te deu. A tua missão não é mudar o que eles pensam a teu respeito. A tua missão é fazer o que Deus chamou para fazer. Faz o que Deus chamou para fazer, prega o que Deus chamou para pregar, ensina o que Deus chamou para ensinar. Deixa Deus lutar a tua causa. Fica em pé e dá um glória aí, meu irmão. Deixa Deus lutar a tua causa. Olhe bem para mim. Quando a serpente tentou Adão e Eva, você acha mesmo que a serpente, Satanás, queria atingir Adão e Eva? Você esqueceu que ele havia acabado de perder o domínio dele? E agora ele quis roubar um domínio que era do homem? Por que eu estou dizendo isso? Entenda isso. Estão criticando Jesus, mas eles não querem atingir Jesus. Eles querem atingir as pessoas que iam ser curadas por Jesus. Porque se eles conseguem fazer este homem parar, eles impedem as pessoas de melhorar. Eles estão sendo usados pelo diabo. Olhe bem para mim. Você sabia que não é por conta de você, existe uma coisa maior. Tem gente que ouve isso e acha que a gente está mentindo, porque ele tem uma presunção de falsa humildade ou de falso serviço. Você acha mesmo, esses dias eu falei para uma pessoa, você acha que o diabo está me atacando e te atacando por conta de mim e de você? Eu falei, para de ser bobo, você não pode ser teu carnal. Deus está atacando eu e você por conta do povo. Porque o diabo está atacando eu e você por conta do povo. Porque o diabo não quer parar eu e você, o diabo quer parar quem está levando para eles o que eles precisam que receberem, que Deus deu para a gente. Você sabia que essa crítica que está acontecendo na tua vida e esse medo, ele não veio para parar você, ele veio para impedir muita gente de avançar. Porque se você continuasse fazendo o que Deus chamou para fazer,
Então não é por conta de você, é por conta dos outros. Continue. Deus te mandou abrir uma escola, Deus te mandou abrir algo, faça. Não importa o que o diabo falar de crítica, só não faça uma coisa: não responda a elas. Quando tu responde, tu dá poder para elas. De olhos fechados. Se você puder, põe a mão sobre alguém, faça essa oração rápida. Meu Deus, já deveria ter acabado, mas quem foi muito abençoado aqui, ouça isso. Aí achei que é TP. Se Deus não parou por conta da crítica, por que você está parando? A crítica não tem poder de tirar o que Deus disse a teu respeito. Em nome de Jesus, ore por essa pessoa agora. Seja liberto desse espírito de necessidade, de misericórdia. Seja liberto desse espírito de misericórdia, de aceitação dos outros. Você não precisa dos outros te aprovando. Se tu sabe que foi Deus quem mandou tu fazer, faça. Tenha confiança que você e Deus é a maioria. Pare de ouvir alguém que está dizendo: você está indo muito longe, é porque Deus chamou para ir longe mesmo. Vai, avança, volta a fazer o que Deus chamou para fazer. Alguém vai falar: é bobagem abrir mais um escritório, mas é Deus te mandando abrir mais um escritório, mais um consultório, porque Ele tem que empregar mais gente, Ele quer dar emprego para muita gente, e você vai ser o empregador. Não é por conta de você, é por conta dos outros. Continue a tua missão. Tu sabe que se você abrir mais um consultório, mais um estabelecimento, pessoas vão ser abençoadas. Não é por conta de você, é por conta dos outros. Continue fazendo o que Deus chamou para fazer. Continue fazendo aquilo que Deus colocou na tua vida para você fazer. Não abra mão da missão que Deus te deu por conta da crítica. A crítica é pequena, mas a missão é maior. O inimigo é pequeno, mas Deus é maior. E se você fizer aquilo que é maior, aquilo que é pequeno não te atinge. Ninguém joga pedra aí para baixo. Ninguém joga pedra para baixo. É sempre alguém jogando pedra para cima. Só criticam quem faz mais e quem faz melhor. Eles não estão falando de você porque você está fazendo pior do que eles, mas porque eles estão intimidados, porque você abraçou a visão, você abraçou o projeto de Deus, e eles não abraçaram. O medo deles impediu eles de avançarem. Mas hoje, em nome de Jesus, põe a mão sobre alguém. Eu abençoo você com paz, a paz que excede todo entendimento. Vai para casa abençoado, vai para casa com o coração leve. Alguém está me assistindo pela internet, essa palavra é para você. Deixa a crítica de lado e avança. Faz aquilo que você já deveria ter feito, mas não fez porque você pensou: o que vão falar? O que vão pensar? Deus está dizendo: faz e deixa que eu te defendo. Me adora que eu compro a tua briga, porque essa briga não é tua. Tu está fazendo o que eu mandei, não o que tu quis fazer. Aí abaixacatava. Eu te abençoo agora com paz. Eu te abençoo agora. Aí abaixacataia. Põe as mãos na cabeça de alguém e diga: eu te abençoo com paz, irmão. A paz que excede todo entendimento. Alivia a tua cabeça. Vai para casa feliz. E não abra mão do que Deus chamou para fazer. Volta para a tua missão, porque Deus é contigo. Quem recebe essa palavra e tem alegria de ter ouvido ela, dá um aplauso aí bem forte para Jesus. Bem forte.